Oi, gente, olha aqui mais uma vez, aqui no meu canal do YouTube. Hoje estou trazendo uma pessoa fantástica, fabulosa. Ela é quietinha, mas ela tem um conteúdo bárbaro. Vocês vão conhecer. Mércia, minha querida amiga. Mércia de Fátima, né? Isso. Bettini, né? Você tem outro sobrenome. É, Manente Mércia de Fátima, Manente Bettini. Nossa, Grande. Manente é diferente. Aham. Ô, Mércia, eu quero saber de onde você vem. Ah, tá. Bom, obrigada, Denise, pelo trabalho aí que a gente está fazendo em conjunto. Eu sou de Itaiaçu, uma cidade pequenininha aqui perto. E nasci lá, fui criada lá. E depois saí para estudar, fui estudar em Araraquara. Então, peraí, nós vamos falar da formação. Ah, tá. Primeiro você é casada com sou casada com o João já há um bom tempo. Temos 2 filhos e um neto, graças a Deus. O Aloysio e a Mariana e agora o netinho. E o netinho. Né? Então, aqui, vamos lá. Aonde você se formou? Tá. Eu fiz o primeiro e segundo grau lá perto de Itaiaçu, que lá não tinha, na época nem tinha colegial, né, que a gente chamava, eu fiz em Jaboticabal. Aí prestei o vestibular e fui estudar em Araraquara, onde eu fiz química, fiz bacharel e licenciatura. É química industrial que fala? Não, é bacharel e licenciatura. Bacharel. Não fiz industrial. Tá. E bacharel é sempre voltado mais para pesquisa, né? E licenciatura para dar aula, só que eu nunca quis dar aula. Meus irmãos todos são professores, mas eu não quis ir para essa linha. Aí eu consegui emprego, comecei a trabalhar em Bebedouro, que foi meu primeiro emprego, recém-formada, e fui trabalhar na Frutesp. Era uma empresa estatal na época, a Frutesp. Hoje é a Dreyfus, é uma francesa que a Frutesp foi comprada. E é uma das, está entre as maiores. Continua no mesmo segmento de suco? Sim, mesmo segmento. Produção de suco concentrado de laranja, basicamente para exportação. E daí, além do suco, tem todos os outros produtos que são obtidos da laranja, não se perde nada, né? É aproveitado 100%. E um dos produtos que se obtém é o óleo da casca da laranja, que depois de um tempo, comecei a trabalhar com esse produto. Tá, mas depois da Frutesp, como é que você veio parar em Catanduva? É verdade. Porque a Frutesp é lá em Bebedouro. Em Bebedouro. Eu morava Aí você apareceu aqui em Catanduva. Isso, eu morava em Bebedouro. Aí trabalhei um monte de tempo lá, 12 anos. Inclusive na época eu estava na Frutesp, fui fazer um curso, né, para me especializar em cromatografia, porque a empresa comprou um equipamento, eu precisava aprender, eu era a única formada na época lá. E aí comecei a estudar, fazer esse curso, e aí o professor na época me convidou, era na USP, para fazer mestrado com ele. Ele foi meu orientador, aí eu resolvi conseguir fazer, trabalhando. Nessa época você estava lá em Bebedouro? Lá em Bebedouro, trabalhando. Mas eu consegui, a diretoria me autorizou a fazer o mestrado em São Carlos, que eu ia na USP uma vez por semana, e continuei trabalhando. E aí foi até nos anos 90 eu defendi minha tese de mestrado, que foi em cima de produtos compostos que trazem o amargor para o suco de laranja, que são chamados limonóides. E aí, depois disso, como eu antes até de eu defender o mestrado, eu acabei começando o doutorado, porque meu orientador me motivou bastante e eu sempre fui muito estudiosa. E comecei a fazer as disciplinas do doutorado. Aí, quando foi final de 90, eu recebi a proposta para vir para a Citrovita, que hoje é Citrosuco, né? E era um desafio para mim, e eu vim trabalhar na área mais ou menos que eu estava lá, como gerente de qualidade e pesquisa e desenvolvimento. E daí acabei vindo para cá, né? No primeiro ano viajei, depois a gente se mudou para cá. 1990. Foi. Eu comecei aí em janeiro de 91. Aí, durante um ano, eu viajei de Bebedouro para cá, eu tinha as crianças pequenas, né? E aí, depois de um ano, a gente resolveu mudar para cá. Aí, meu marido que viajava para trabalhar lá. E aí, fiquei na Citrovita até 95. E aí, eu continuei fazendo doutorado. Continuei na USP fazendo doutorado, trabalhando na Citrovita.
E daí defendi o meu doutorado em 95, quase final de 95. E aí eu já estava vislumbrando outras coisas, né? Eu queria vai tomando conhecimento, né? partir para a carreira solo. Eu gostei muito da área que eu trabalhava. O meu doutorado eu fiz, já saiu do suco especificamente. Eu fiz em cima de aromas cítricos, que são os aromas 100% naturais que são adicionados ao suco para recuperar o sabor que perde. Esses eram, a gente é leigo, por isso Tá. que eu tenho que também fazer o que nos está nos assistindo, entender. Certo. Esses aromas cítricos, só voltado para a laranja ou tem outros? Ah, tá. Não. Tem laranja, tangerina, limão, que são basicamente os cítricos. O principal é laranja porque o grande volume do Brasil de suco, de fruta, é laranja. Hoje o Brasil é campeão, líder, né, na exportação. É líder na exportação e na produção ganhou da laranja. dos Estados Unidos, Ganhou né? da Flórida já há bastante tempo. E, então, só que assim, o que são esses aromas? O suco, quando você, na fábrica, quando é extraída a água, na verdade, né? Então o suco é concentrado, é diferente. Você pegar uma laranja, espremer e tomar, aquele é um suco que a gente chama suco integral. Saiu da laranja, você tomou. Agora, quando vai na evaporação, que vai evaporar, tirar aquela água, para quê? Para concentrar, para a hora que for exportar, não ter um volume enorme, na verdade. Então, não vai exportar água, vai exportar suco mesmo. Então, ele é concentrado 6 vezes. Nossa. Aí, o que acontece? Ele vai ficar um suco, aquele suco grosso, viscoso, né? Na verdade, é viscosidade. E aí, para você tomar ele, voltar a ser um suco pronto para beber, aí a gente chama de suco reconstituído, aí vai adicionar água. Então vai pegar 1 copo de suco, adicionar 6 copos de água, aí ele vai voltar com o Brix, que a gente chama, né, que são os sólidos solúveis, para tomar. Só que se antes disso, não for adicionado esses aromas, que são os aromas que foram perdidos durante a evaporação do suco, o suco fica sem graça, fica com gosto de fruta passada, parece que é suco estragado. Tem suco que você toma, parece que está passada a laranja. Ainda tem isso muito, é verdade. E, então aí a legislação europeia, no começo até, quando eu comecei era meio complicado isso, mas depois já foi aprovado e hoje a legislação europeia aprova que seja adicionado esses aromas, que são chamados aromas FTNF, que significa From the Natural Fruit, que são produtos provenientes da própria fruta. Quer dizer, aroma que saiu da laranja. Eu não posso pôr um aroma que saiu do limão no suco de laranja, tem que ser da própria laranja. Então, meu trabalho foi em cima disso. Meu doutorado foi em cima disso, eu estudei bastante, fiz bastante estudo de vida útil desse produto, tal. E foi me interessando cada vez mais, né? Foi aí até que você lançou esse livro, né? Não, dos teus trabalhos, não? Mas esse foi agora. Esse foi não, recente. mas isso é tudo um compacto daquilo que aí eu você... fiz uma compilação. De tudo aqui, de palestra, né, que foi aqui, isso daqui foi do... Porque assim, esse livro aqui é recente, eu lancei ele em 2016. Mas assim, falando então o que mais ou menos, voltando daqui, é o que vai estar aqui, né? Depois que eu defendi a tese, em 95, e que decidi sair da Strovita, então foi... peraí, vamos fazer um parênteses com ela, depois a gente volta no livro. Como é que você saiu da Citrovita e montou essa empresa fabulosa sua, né? Porque a gente lê Flavor Tech, né? É Flavor Só Tech. Que é Flavor, ela é chique, ela é americanada. Então, como que você desmembrou da Citrovita e foi arrojada e montar essa biblioteca? Fui muito corajosa, né, na verdade. Ainda mais outro problema, outro porém, né? Eu sendo mulher, né, eu sofri muito. Realmente, assim, hoje as mulheres ainda têm esse problema, né? Ainda tem. Você imagina quase 40 anos atrás. Nossa, não vou falar muito, não vou falar muito velha. Mas fica tudo sua idade aí, Então, eu não tenho problema com idade. Eu também não tenho. Aí, então, mas nossa, eu passei, comi o pão que o diabo amassou, pra falar a verdade, assim, porque eu era a única mulher, desde a Frutesp, depois na Citrovita, todo o quadro gerencial e diretoria, eu era a única mulher. Então, isso
Isso me foi bastante É, que você foi arrojada em desgastante. largar um emprego estável, como se é que né, se diz estável, que nem tanto, mas que você se dedicou tanto e que você resolveu ter novos horizontes. Isso e até foi visionária onde que você... Isso. Mas eu penso assim, hoje eu penso que até ajudou todo isso que eu passei, assim, por ser mulher e por ter essa discriminação que a gente tinha mesmo, né? E então eu cheguei na verdade não é que cheguei, eu fui contratada já na Astrovita como gerente da área de qualidade, pesquisa e desenvolvimento, mas era assim, todos os gerentes eram homens, os diretores eram homens, então... Isso é chique, né? Trabalhava com os Hermílio de Moraes. Com os Hermílio de Moraes. Nunca houve, assim, não vou dizer, nenhum problema, assim, com relação à falta de respeito, isso nunca, de jeito nenhum. Mas assim, de achar, não, isso daqui essa área, é mulher, sabe? Tipo assim, a Mércia, eu não podia, imagina que eu podia me dar o luxo de ficar nervosa e chorar. Nunca. Eu até saía, eu chorava em casa, mas lá não. Então, porque eu não podia demonstrar fraqueza, né? Porque eu estaria demonstrando uma fraqueza. E isso foi me cansando até, sabe? Mas eu só agradeço, né, a Deus e a todos os empregos que eu tive, porque foi lá que me abriu os olhos, que eu comecei a ver realmente o que o mercado pedia. E também desde Bebedouro, como eu era responsável pela qualidade, eu que sempre viajava. E tanto a Frutesc como a Citrovita é praticamente só exportação. Então eu que visitava os clientes para desenvolver produtos juntos. Então eu viajava para fora 1 ou 2 vezes por ano, para a Europa e Estados Unidos. Fiz muitos estágios lá fora. Então isso me ajudou, claro, eu me desenvolvi bastante e sempre gostei disso. Então eu ia, trabalhava junto, fazia negócio com os clientes, sempre na área técnica, né? Mas isso começou a abrir minha cabeça. Falava assim, poxa vida, eu tinha até o alemão lá, que era o agente da Astrovita, e eu falava assim, Ian, você tem que entender, eu preciso te explicar, vamos sentar para você conversar com os clientes, né? Não, Mércia, não, eu falo da parte comercial, eu vendo, você explica a parte técnica. E isso foi sempre assim. E eram empresas enormes, né? E aí isso começou a me falar, nossa, mas você podia fazer isso, né? Eu podia desenvolver e ter esses clientes. Aí foi quando eu defendi a tese e decidi, nesse meio de tempo, então fazendo todo esse trabalho. Aí eu cheguei na diretoria e falei que eu gostaria de fazer isso também, porque aconteceu, a Astrovita estava passando por umas mudanças. Ela foi vendida, porque agora é Citrosuco. Agora é Citrosuco, já faz um bom tempo. E na época estava passando já por algumas mudanças, então existia a possibilidade de a gente não ficar aqui, alguns gerentes ir para outras áreas, ir para São Paulo, em outras das empresas, né? E aí foi quando eu falei com o meu diretor e falei com o presidente, que era um dos Hermílio de Moraes, e ele falou assim, eu falei, olha, eu quero fazer, eu gostaria muito de partir para isso, mas eu não quero fazer nada que tenha conflito de interesses. Eu sei que isso seria um problema. Ele falou, não, Mércia, se a tua intenção é trabalhar com aromas cítricos naturais, que inclusive os que a gente usava no suco lá, eu tinha desenvolvido lá na Astrovita. Ele falou, se você fizer os produtos, a gente vai ser teu primeiro cliente. Olha que então, bom. Isso já me abriu uma porta grande, né? Foi muito passo e tanto, Nossa, foi. Só que eu não tinha grana para montar, né? E aí, como que você... E por que você foi parar lá em Pindorama? Então, porque aí... Foi incentivo? Foi. E melhores incentivos e para mim foi uma boa oportunidade, então resolvi fazer lá e graças a Deus deu certo. E estou lá até hoje, né? Esse ano a gente fez 25 anos. E ampliou, né? Você já ampliou. Quando eu comecei, assim, inclusive o projeto que eu tinha, porque eu comecei com destilação fracionada, que era para fazer os aromas cítricos, né? Que foi o assunto da minha tese. É que aí que você também entregava, vendia para a Astrovita, entregava, né? Na verdade, com eles foi um trabalho a gente chama de industrialização. Tá. Eles me mandavam a matéria-prima, que é o óleo essencial, a gente fracionava, fazia a fórmula, entregava. Tambor lá, isso, entregava tudo pronto para eles e eles me pagavam pelo serviço. Então isso foi durante anos, muitos anos eu fiz esse trabalho com eles e depois, claro, foram aparecendo mais clientes, né? E isso eu não tinha nenhum contrato de exclusividade com eles.
Eu tinha exclusividade em relação ao aroma que eu desenvolvi para eles, aí sim, mas fora isso, o trabalho em si eu podia fazer. Aí foram aumentando os clientes, hoje, graças a Deus, eu tenho muito mais clientes, a gente começou a exportar, porque esses aromas 100% naturais são valorizados lá fora. Hoje está sendo valorizado aqui no Brasil, mas eu diria que há algum tempinho aqui, mas lá há muito tempo. Então, esses produtos são mais caros, porque o óleo essencial da laranja, todos os produtos são vendidos em dólares, né? E com essa oscilação que tem o dólar, fica tudo mais complicado. Então, mas você, esse suco frutini, é suco que fala? Frutini é suco, mas aí é outra coisa. Antes do suco, da gente começar com o suco frutini, eu resolvi aumentar, eu necessitava aumentar a capacidade industrial. Porque aí começou a aparecer mais clientes, a demanda estava maior do que a gente conseguia produzir. Aí a gente já tinha um certo capital e em 2008 até 2010 eu consegui implantar o projeto original que eu tinha, do equipamento grande, que é o industrial que eu tenho. A gente quadruplicou a capacidade. Então, isso foi em 2008. E nesse meio de tempo também aconteceu que o pessoal me procurava achando que eu fazia suco. Ah, foi aí que surgiu a ideia do frutini, né? Isso, aí surgiu o frutini. Aí o pessoal, porque sabia que eu sempre trabalhei com suco e tinha uma empresa em Pindorama, indústria de sucos, mas não era de sucos, né? Ah, tá. Eu também sempre tive ideia. Lá então, é fábrica de suco. Porque depois quando a gente começou com o suco, todo mundo associava só com o suco. Mas aí aconteceu isso, o pessoal está procurando, então foram vários fatores. Por exemplo, a safra da laranja, dos citros em geral, ela é praticamente, no máximo, 8 meses por ano. Aí a gente fica de 4 a 6 meses com a fábrica parada, praticamente parada. E eu nunca quis dispensar o pessoal, porque é pessoal treinado, porque esse trabalho dos funcionários é uma coisa bem técnica, bem específica. Então, aí aconteceu do meu marido também, não estava precisando mudar de áreas, o trabalho que ele tinha. E aí a gente juntou tudo. Aí ele veio, a gente começou a trabalhar com suco também, por aí, 2008, 2010. E aí nós começamos a trabalhar, desenvolvi o Frutini, que é uma marca nossa, que são sucos concentrados adoçados. É diferente do suco que eu falei, da Citrosuco, por exemplo. É uma outra parte. É outra linha. Agregou alguma... Isso, é outra linha. É um suco concentrado adoçado. E esse suco de exportação é suco 100% puro suco. É esse que tem tomada de preço, que você entrega para a prefeitura? Não, esse é o nosso. Esse é o Frutini, que é um suco adoçado, que é para merenda escolar, a gente vende para hospitais, para hotéis, para uma... Em geral, e com isso a gente vende só volumes maiores. Mas eu vou ter uma curiosidade agora. A nossa região aqui está muito tomada de cana de açúcar. Sim. E tem laranja suficiente para vocês fazerem todo esse trabalho? Ah, tem, porque a exportação é muito grande, né? Então o volume que tem de laranja no Brasil é enorme. Caiu sim. Por exemplo, esse ano a gente está com dificuldade até de adquirir matéria-prima, porque a safra da laranja teve uma queda muito grande em função de várias coisas aí, principalmente as estiagens, né? Então, e com isso também o preço oscila muito, esse problema do dólar. Então, tudo isso, mas ainda tem muito suco. Que bom. Então, aí a parte do suco, né, do Frutini é isso. Bom, antes disso, né, desde 98, assim, quando eu estava na Citrovita ainda, acho que desde a Frutesp, eu era membro de uma comissão que chama IFU, que é na Europa, que a sede é a Alemanha, que é a Federação Internacional de Sucos e Frutas. Aí eu era membro de uma das comissões, a comissão analítica. E aí com isso, todo ano tem congresso da IFU. Você faz parte ainda? Cada ano num país, faço. E aí eles têm os congressos e tem as palestras. Então aí a gente tem as oportunidades de apresentar. Então eles se apresentam um resumo de um trabalho, uma palestra, e se for aprovada, você não é escolhida, mas é aprovada para ministrar aquela palestra. E com isso eu comecei desde 98
apresentando essas palestras. Aí já fiz em vários países, né? Sempre, lógico, tem que ser. Eu faço tanto em português como em inglês. Já fiz em espanhol, porque eu já fiz também onde tinha que ser em espanhol. Mas eu fiz Paris, Portugal, foi em Lisboa, fiz várias na Alemanha, França também, não me lembro onde mais, em Colmar, acho que eu fiz uma vez, fiz uma palestra lá em Cuba também. Então isso foi me enriquecendo, claro, o meu currículo, apesar que eu já comecei isso, eu já não era mais citrovita, eu estava já minha carreira solo. E com isso também foram aparecendo, eu escrevi muitos artigos técnicos, artigos, esse inclusive livro aqui, desse livro. Esse daqui que é o Papa, né? Esse aí é sobre os alimentos citros, funcionais. Né? Não, alimentos funcionais. Alimentos funcionais, aí você tem um aí capítulo... eu tive, esse daqui o autor é do Canadá, aí eu tive a oportunidade de escrever um capítulo dele que é sobre o meu trabalho. Então aqui eu expliquei, eu faço tudo, toda a teoria, né? Tem equipamentos, tem fotos, então isso daqui também me deu que ano que foi esse? Esse foi em... Nossa, boa pergunta. Acho que já teve a segunda edição. Acho que a primeira foi em 2006, por aí. Ah, tá. E então isso também me abriu bastante, porque eu estava escrevendo o capítulo, o autor era de lá, e aí eu mandava para ele corrigia, então ele me ajudou. Isso me deu uma segurança muito grande, uma sustentação. E aí, agora, depois que você, agora em 2016, você surgiu esse outro livro. Aí, o que eu pensei agora? Aí, bom, aí escrevi fiz todos esses artigos técnicos em revistas internacionais que eu publiquei, acho que deve ter uns 20. Aí eu comecei a ser bancas e teses, pessoal, tudo. Você né? Tudo, assim, as bancas, as teses. É de tese, para doutorado, essas coisas? Mestrado e doutorado. Isso. As teses que tinham a ver com laranja, o pessoal lembrava de mim. Então eu fui banca já desde 98, da USP, da Unesp, da Unicamp. Agora a última que eu fui foi agora há um mês, da Universidade Federal de Goiânia, que foi aí isso assim, agora já me motivou mais ainda para o outro segmento que eu vou começar a falar agora, né? Que é sobre os óleos essenciais para aromaterapia. Então, bom, antes de eu falar disso, eu vou falar o que aconteceu. Como eu estava fazendo esses artigos, essas palestras, então esse livro aqui eu resolvi fazer publiquei em 2016, porque não é um livro, um assunto, uma coisa com início, meio e fim. Eu coloquei aqui todas as palestras que eu dei, todos os trabalhos que eu publiquei em revistas, em livro, inclusive o artigo daquele livro que eu falei antes, ele está aqui, porque eu queria ter toda uma trajetória minha toda junta. Certo. Então, porque acaba se perdendo, você salva em pendrive, salva aqui, salva ali, e acaba às vezes sendo perdido. Então, era o meu sonho ter tudo junto. Então, aí eu acabei fazendo esse livro aqui, que pegou toda essa minha trajetória, desde o resumo das minhas teses de mestrado, doutorado, os trabalhos publicados em revistas científicas, em livro, inclusive como esse, e outras coisas que eu fui fazendo, e os trabalhos, as palestras apresentadas. Então está tudo aqui até 2016, que foi quando eu publiquei logo você ia fazer a segunda edição. Desse jeito, você tá eu achei, você sabe que até o cara colocou aqui, o editor falou assim, nossa, você está atingindo a maioridade, né? Esse ano, em 2021, em 2016, a empresa completa 21 anos. E foi isso mesmo, né? Tanto que hoje a gente já fez 25 anos a empresa. Nossa, mas é tudo isso? Tudo isso, 25 Nossa, anos. Já tem bodas de prata já, é verdade. Parabéns. Mestre, você falou tanto em óleos essenciais, agora sim, como é que você resolveu partir para esse campo da aromaterapia? Primeiro explica o que é aromaterapia, porque agora tá, o boom da moda é os óleos essenciais, estão dando para tudo, né, praticamente. Sim. A aromaterapia, ela faz vamos dizer assim, entre aspas, um tratamento, e utilizando produtos 100% puros, que são os óleos essenciais, e que realmente é aquilo que você falou, é como você fazer, por exemplo, você tem em casa um canteirinho de hortelã.
Aí você faz um chá de hortelã. É bom, até para criança que a gente fazia, né, desde bebezinho, um chazinho de hortelã para cólica, isso e aquilo, que era muito bom. Hoje, o que está acontecendo é a extração do óleo essencial dessas ervas, entre aspas, porque é da árvore toda, da planta toda. Então tem planta que é arbusto, que é tirado, por exemplo, citei o hortelã, aí é tirado da folha, pode ser tirado da folha, pode ser tirado da flor, do fruto, da raiz, do caule. Então, de tudo, por exemplo, uma árvore eu tenho óleo essencial de palma rosa, que é de uma palma, tem cedro, que é da madeira. Então, são diferentes produtos e cada um realmente tem ele é bom para uma coisa. Por exemplo, a lavanda que é o must aí da... Agora a lavanda a gente joga para dormir. Isso, joga para dormir no travesseiro. Né? Isso, então, ele acalma realmente. Eu também sou prova viva disso, que eu estou usando e está sendo muito bom. Então, a lavanda é para acalmar. Tem, por exemplo, o óleo de alecrim, que é um óleo que é chamado até óleo do estudante, que é um óleo para dar foco. O óleo de laranja, por exemplo, é chamado óleo da alegria. Ele é um óleo fresco, ele dá aquele frescor, aquela coisa gostosa de sentir. Bergamota é um óleo que também está saindo bastante. O que é bergamota? Bergamota é cítrico também. É dos cítricos também. É aquela tipo tangerina. Na verdade, a parte científica dele ele é proveniente do limão. Como se fosse assim, um derivado do limão. Mas é aquela fruta grande, aquela casca grossa. Assim. Bergamota, não sei porque achei que era uma planta. Muita gente pensa que é a mexeriquinha, sabe? Aquela mexeriquinha. Aquela lá não, aquela é mandarina. Eu tenho óleo essencial da mandarina também, que também é muito bom, fresco. Aí, o que acontece? Esses óleos essenciais têm diferentes aplicações, né? Então, como eu falei, tem o de madeira. Então, para você fazer um aroma, isso é em tudo, na laranja, né? Que era a minha experiência, para você fazer um aroma bom, uma sinergia, né? Que hoje se fala em sinergia. Para alimento se fala em um aroma completo para alimento. Então, tem que ter notas de saída, que a gente chama nota de cabeça, nota de coração e nota de fundo. Por quê? Por exemplo, se você cheira um óleo de laranja, por exemplo, ele é gostoso, só que aquele cheiro, aquele odor, né? Ele não fica muito tempo, ele evapora com um certo tempo. Então, quando você mistura ele com outro óleo, que seja... Passa, né? Que seja óleo de coco, óleo Isso, não, esses são vegetais. Vegetais? Tô falando só dos essenciais. Quando você mistura com um que tem essa nota de coração e a nota de fundo, essa nota de fundo que são os amadeirados, eles seguram mais. Então, por exemplo, uma dica boa, quando a gente vai comprar um perfume, se você quer um perfume que fixa, que dura mais no corpo, o ideal é que tenha a nota amadeirada, porque ele segura mais. E agora os florais, os cítricos, eles são mais leves, mas tem que ter. Então, mas eu uso óleo essencial, mas normalmente pego às vezes o óleo de coco, põe aquela gota e passa. Aí o que eu estou falando é assim, a função desses óleos essenciais. Mas aí, por exemplo, você perguntou onde que pode estar usando. Então pode usar no difusor. Eu tenho um difusor que eu coloco água e eu pingo o óleo lá. Por exemplo, se eu estou querendo aquela noite, eu estou querendo relaxar, dormir bem, eu pingo, lavanda. Se é uma outra coisa, por exemplo, se eu estou com um pouco de resfriado, garganta doendo, alguma coisa assim, eu pingo hortelã. Tem menta piperita também, que também é muito bom. E isso você pode pôr direto as gotinhas ali. Agora, se você quiser passar, por exemplo, eu costumo passar assim na garganta, em dores, você tem dores nas articulações, tem o tea tree, por exemplo, ele é um anti-inflamatório excelente, o copaíba também é um anti-inflamatório excelente. Só que assim, não é recomendado você pegar o óleo e passar aqui direto, por exemplo, você está com dor aqui ou aqui na garganta. É onde que a gente mistura. Isso, aí você usa esses óleos vegetais, que são chamados óleos carreadores. Por que carreador? Porque ele carrega o óleo essencial. Aí você faz uma diluição bem pequena, é assim, em torno de 2% do óleo essencial nesse óleo vegetal. E a ingestão? Tem muita gente que põe em gotas e toma. Isso, há controvérsias. Há controvérsias. Assim, eu não recomendo ingestão e todos os cursos que eu estou fazendo e que eu tenho visto, assim, e que não se recomenda a ingestão. Tem empresas que eu sei de 2 americanas
que recomendam, mas também sei que houve muito problema já. Por quê? Eu acredito, porque as pessoas acabam usando indiscriminadamente. Então, ao invés de falar assim, eu vou pingar 2 gotinhas por exemplo, numa água, fazer como se fosse um floral, e vou tomar, até que tudo bem, mas só que as pessoas falam, isso a gente sabe que é um efeito mais prolongado, são produtos naturais, então tem efeito, mas mais prolongado, então você tem que usar com uma frequência mais em doses homeopáticas, né, eu diria. E o pessoal às vezes não, às vezes fala, eu tomei, foi bom, mas eu queria que fosse mais rápido o efeito. Aí vai lá e toma de novo, vai lá e toma de novo. Então isso dá complicação, então ataca os órgãos, dá problema de fígado, dá problema de outras coisas. Eu já vi casos assim da pessoa ficar com uma alergia muito grande na pele em função de ter usado muito. Então, de uma maneira geral, eu não pretendo recomendar. Bom, é como todo medicamento, né? Você tem que ter regras, os você critérios, tem que seguir os critérios de uso. Ter orientação, né? E ter orientação. Agora, se um médico... Peraí, quem que indica óleo essencial? É médico? Ele é usado também muito, assim, que a gente tá vendo, as massoterapeutas. Ah, tá. Esse é acho que eu tô achando até que é o principal foco. Que usam, ao invés, como eu falei, tem os óleos carreadores, que são os óleos vegetais, também tem os cremes, que são cremes naturais, o mais neutros possíveis. Você compra, tem farmácia de manipulação, você compra um creme neutro. Aí nesse creme você põe o óleo essencial que você queira. Por exemplo, você está querendo fazer uma massagem para te relaxar, você nesse creme que a terapeuta vai usar, você pinga um óleo de lavanda. E aí ela faz a massagem com ele, isso vai te ajudar, porque aí o que você não pode é passar o óleo no corpo. E também, além do que, vai ficar muito caro, porque esses óleos... Nossa, ele é caro, né? Eles são concentrados, são bem caros. Por quê? Porque são óleos 100% puros mesmo e concentrados, né? Então, para você ter uma ideia, assim, vai toneladas da planta para fazer alguns ml, às vezes, de óleo. E como que é o procedimento disso? Você compra esse óleo e fraciona? Sim, eu faço isso, mas assim, desde o início, os produtores, isso tem os produtores, tem inclusive os que são credenciados como produto orgânico, tem os não. Eles têm a erva, por exemplo, a lavanda, que são as flores, né? Um outro que é muito bom de flor também, que chama ylang-ylang, é excelente também. Aí o que eles fazem? Eles vão usar essa matéria-prima, colocar num equipamento que chama destilação por raça a vapor. Aí vai passar um vapor ali e vai extrair daquela planta, vai extrair esse óleo essencial. Ele vai virar vapor e depois vai condensar, né? O que é condensar? Passar do estado de vapor para o líquido, aí vai virar um óleo. Quando ele vira esse óleo, que eu falo que são volumes mínimos, né, bem pequenininhos, mas também sai um outro produto que é aquoso, porque foi usado água ali para fazer esse arraste, né, o próprio vapor, depois se transforma. Então esses são os hidrolatos, eu também estou trabalhando com esses hidrolatos. Que é a novidade que você vai fazendo. Isso, agora nós estamos começando Está lançando esse... Estamos lançando praticamente juntos, os óleos essenciais e os hidrolatos, que são tipo essas águas florais que a gente compra aí. Mas aí é para perfumar ou tipo aquelas águas que você... Você pode até, pode na pele para refrescar e no ambiente também. Então tem vários, por exemplo, eu tenho hidrolato de tea tree, como eu falei, tea tree é a melaleuca, é um dos óleos assim, mais bem anti-inflamatórios, né? E aí eu tenho ele, se eu tenho uma dorzinha, uma coisa, ao invés de eu pôr no creme, eu espirro aquilo ali. Já faz direto. Entendeu? Fica mais fácil, né? bem prático, e também é bem mais barato, óbvio, né? Porque ele é um produto aquoso. Ele tem não é resíduo, mas os resquícios que vieram do óleo essencial, mas ele não é um produto concentrado, por isso até que você pode usar direto. Usar no ambiente, tem o hidrolato de... Citronela. É muito bom, viu? Eu tenho meu netinho, até já levei lá para não espirrar outro tipo de veneno, essas coisas, né? Porque aí é um produto natural, realmente ele é muito bom. Então, assim, eu tô apaixonada pela área, assim, porque sempre gostei muito de produtos naturais, né? E não quero parar, né? Eu achei que com o livro eu ia parar em 2016, né? Agora já foram mais 5 anos. Vai ter muita novidade ainda. Olha, gente, tá vendo? É uma aula sobre óleo essencial. A Mércia passou pra gente. Obrigada.
Ô Mércia, eu gostaria agora que você deixasse assim uma mensagem para quem está nos assistindo, ou pelo óleo essencial, ou pelo produto que você vende, ou daquilo que você é, daquilo que você conquistou. Ah, tá. Bom, o principal assim que eu acho é que a gente tem que ter muito amor naquilo que faz, né? Eu como falo desde o início, eu sempre gostei muito do que eu faço com amor e carinho. E é lógico que você tem que sempre buscar, não adianta também você ser apaixonado numa coisa e fazer, e se aquela coisa não tem mercado para aquilo. Então, a minha opinião é isso, né? Tem que ser, por exemplo, eu sou química, então eu sempre busquei fazer química aplicada. Então, e química são produtos sintéticos, isso tudo, mas eu sempre trabalhei com produtos naturais. Então, eu acho que o caminho é esse, que os óleos essenciais proliferem o máximo aí para todos os setores e que são realmente uma bênção na vida de cada um. Você sempre diz para mim uma frase que eu amo muito. Fala a sua frase poderosa. Os óleos essenciais são o amor de Deus manifestado em moléculas. Ai, que chique. Então eu apaixonei mesmo por essa frase e desejo a todos que os bons aromas guiem nossos caminhos, né? Cada vez melhores. E muito obrigada por ter concedido, viu? Eu que agradeço, muito obrigada e estou à disposição, porque a gente e todo mundo, quem quiser, né, ouvir, falar mais alguma que queira que eu explique alguma coisa, a gente estou à disposição e gosto muito dessa área e quero divulgar meu trabalho e que for possível. Obrigada, Denise. Muito obrigada pelo carinho de sempre e pela ajuda.